Oi gente, voltei. Hoje eu quero conversar com vocês sobre duas obras da literatura, na minha opinião, extremamente importantes. A primeira delas é A Menina que Roubava Livros e a segunda é Fahrenheit 451. E de repente você está me perguntando, tá, Elisama, o que essas duas obras têm a ver? E eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje que essas duas obras, escritas em anos completamente diferentes, trazem para nós um panorama político, histórico, social e cultural extremamente relevante. A gente tem aqui contextos da Segunda Guerra Mundial e aqui esse livro foi escrito em plena Guerra Fria. Mas existe um pano de fundo aqui, existe um contexto que tem tudo a ver também do período da Segunda Guerra Mundial. Na Menina que Roubava Livros, nós temos a história da menina Liesel. Ela é uma criança ainda, tem lá por volta dos seus 9, 10 anos de idade, quando a sua mãe leva ela para morar na casa de uns pais adotivos. A mãe dela, ela é de um outro segmento político. E ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ser perseguida pelos nazistas, por Hitler, por toda a ideologia política imposta por Hitler. Então ela decide entregar a Liesel e seu irmão mais novo para uma família de alemães para que eles possam cuidar dos seus filhos, e ela vai fugir do país. No decorrer da viagem de trem, o irmãozinho da Liesel vai falecer. E ao chegarem, logo assim que eles estão chegando na estação de trem, a Liesel e a mãe vão perceber isso. E ela já chega na cidade, a Liesel, que é a nossa personagem principal, ela já chega na cidade perdendo o seu irmão. Então, ela já está na viagem, ela já tem a ideia estabelecida de que ela vai perder a mãe. Quando ela chega na estação de trem, a ideia da perda se concretiza de forma muito mais intensa, porque ela agora vai perder a mãe e perde também o irmão. E ela vai ser levada para essa casa desses pais adotivos. A mãe, ela é muito... A Rosa, ela é muito iracunda, ela é muito irritadiça, ela não tem paciência. O Hans, por outro lado, é aquele tocador de acordeon, é aquele pintor de parede amável, é aquele homem especial que consegue olhar a vida com um pouco mais de doçura. Quando a Liesel chega naquela casa, é todo um ambiente muito novo para ela, e ela tem que lidar com todo esse sentimento de frustração, de perda, de ausência, de solidão, porque apesar do Hans estar tentando ser um bom pai, mas ela tem essa realidade, sabe, da perda muito abrupta da mãe e do irmão. A partir daí, ela começa a socializar, começa a conhecer os vizinhos, tem o Rudy, que é o seu melhor amigo, ela vai pra escola, e ela começa a ajudar a mãe lava roupa pra fora, ela começa a ajudar a mãe, né, a Rosa. E ela vai, em um determinado momento da história, ela vai ir até a casa do prefeito da cidade. E nesta casa tem uma enorme biblioteca. De uma forma muito sucinta, muito subliminar, de uma forma muito camuflada, a esposa desse prefeito vai facilitar a entrada da Liesel a essa biblioteca. E aí ela tem acesso àquela biblioteca e sempre tem ali um meio, uma facilidade dela ter acesso a um livro. Então ela pega um livro, leva para casa, porque o Hans, o pai dela, vai começar a ensinar ela a ler. Só que essa história começa muito antes, quando a Liesel, lá no início, lembra que eu falei, quando ela chegou na estação de trem e eles foram direto para o cemitério enterrar o irmãozinho? O coveiro vai deixar cair o manual do coveiro. Só que a Liesel não sabe ler. E aí ela vai ficar com aquele livro e ela não sabe ler. E ela vai levar aquele livro para casa dos seus pais adotivos.
E a partir daí o Hans vai descobrir que ela tem aquele livro, vai querer saber a origem daquele livro e vai perguntar a ela, você tem interesse, você quer aprender a ler? Então é toda uma narrativa narrada, toda uma história contada sob a perspectiva inocente e esperançosa dessa menina, cujo propósito é encontrar um pouco de sentido para sua vida de perdas. E quem vai narrar a história é a Dona Morte, uma narradora muito diferente. E aí você está me perguntando, tá, mas o que tem a ver um livro com o outro? Porque dentro desse contexto, existe um episódio, uma cena aqui, onde de verdade, por ordem de Hitler, os soldados nazistas vão se apropriar de todos os livros das pessoas. Uma grande fogueira será erguida na praça principal dessa cidade, dessa localização, dessa aldeia onde a Liesel está morando, e eles vão atear fogo, e eles serão destruídos porque a ideia do nazismo é impedir as pessoas o direito livre de pensar, de ter opinião, de formar opinião. E aqui, nessa distopia, Fahrenheit 451, o Ray Bradbury, ele vai fazer uma espécie de sátira. É uma distopia misturada com ficção científica, onde o papel principal dos bombeiros é atear fogo. Eles não vão apagar incêndios, eles vão atear fogo nas casas das pessoas como uma espécie de reprimenda, de castigo, porque elas aqui também são proibidas de formar opinião, de pensar. Inclusive, questões muito pertinentes são levantadas aqui nessa obra do Ray, em que, por exemplo, o sistema governamental estabelecido aqui pergunta o seguinte: por que vocês querem ficar sentados num momento de contemplação pensando na vida? Se existem tantos reality shows, existem tantos programas de televisão que vocês podem assistir, por que vocês querem ler um livro? Se vocês podem assistir novelas, se vocês podem ir a teatros, escutar músicas banais, que não dizem nada, que não ensinam nada, que não acrescentam nada à educação, ao didático do indivíduo, à formação de caráter do indivíduo. Por quê? Vocês querem um livro se vocês podem fazer tudo isso? O interessante é que vocês sejam felizes, e não existe forma mais feliz de ser do que com as futilidades. Então, questões como essas são levantadas aqui. E é muito interessante o desenvolvimento dessa história, desse clássico, que foi publicado pela primeira vez em 1953, e que ele é muito atual. A leitura é muito fluida. Ele é um clássico com uma narrativa, uma escrita muito contemporânea. Aqui você não tem termos arcaicos, aqui você não vai encontrar palavras difíceis, recursos de oratória antigos. Não, é muito contemporâneo, é muito contextualizado, é muito atual, e as críticas sociais feitas aqui são muito pertinentes. Então, são dois livros, na minha opinião, extremamente importantes, porque aqui a gente vê o sofrimento de uma menina que está tentando dar sentido à sua vida lendo livros. Ela precisa aprender a ler, ela quer descobrir os pontos importantes da sua história, da sua vida, do mundo, da sociedade onde ela vive. E aqui a gente tem essa sátira em forma de distopia e ficção científica que nos traz esse alerta, porque na verdade a gente continua vivendo isso. Somos bombardeados todos os dias com notícias fúteis, com reality shows inúteis que não acrescentam em nada. Tem um outro momento muito interessante desse livro que fala acerca da agitação e da movimentação, da ocupação, que dá às pessoas a ideia de que elas estão fazendo alguma coisa, mas na verdade elas não estão nem saindo do lugar. Então tá aqui a minha indicação de dupla literária para você no vídeo de hoje. É um quadro novo que eu estou testando aqui no YouTube, um formato novo. Deixa aí para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa ideia. Se você já leu algum desses livros, se você ficou curioso, com vontade de ler, e a minha cachorra resolveu latir agora.
Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo e viva a vida!